Salve Nófrogos da Web, sejam bem-vindos ao canal Danificando. Eu sou o Daniel Gonzaga e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. O canal é de reação, mas aqui também tem opinião e eu vou comentar aqui um vídeo que tem tudo a ver com rap, que é Passe no Vestibular, Estude Racionais MCs. Então eu vou responder algumas questões, alguns pontos que são levantados pelo Arthur Duval, que é um pré-candidato a deputado estadual aqui em São Paulo. Então vamos que vamos para esse vídeo, partiu! Bem, esse vídeo ele é um pouco extenso, então eu vou dar play aqui no áudio e a gente vai acompanhando. Conforme for passando, eu vou pausando e vou fazendo comentários sobre as falas dele, tudo bem? Eu fiz as anotações e eu vou pontuando ao longo do áudio, ok? Play. Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei, e esse vai ser um daqueles vídeos que as pessoas não vão entender o que eu quis dizer e vão misturar as bolas. E eu vou explicar pra vocês aqui, vamos lá. Ok. Aqui ele já comete a primeira gafe. Pra mim, isso aqui não é algo criminoso, mas eu acho que ele já dá uma bola fora na conversação, tá ligado? Eu vou falar como ouvinte. Ele já fala assim, as pessoas não vão entender o que eu estou falando. Então, quem vai entender? O cachorro vai entender? O meu papagaio vai entender? Então, acredito que aí você já tá subestimando. Você fala, eu vou ter que explicar aqui pra vocês. Então, ele já tá meio que jogando pra baixo a capacidade de compreensão do ouvinte dele. Isso é muito ruim, ele já acaba fechando uma porta de diálogo, tá ligado? Se você quer criar um debate, se você quer trazer a pessoa pro teu lado, você acabou de fechar a porta na cara dela. Mas prossigamos, não é um pecado mortal. Vamos que vamos. Em primeiro lugar, o que eu pessoalmente acho Opinião de pessoal Racionais? Eu acho uma bosta, eu acho um lixo, eu acho um tipo de música que polui, poluição sonora, não é música isso. Mas enfim, tá? Só uma curiosidade. Ok, então aqui vamos lá. Ele fala que ele acha uma bosta, ele fala que ele acha um lixo, que é poluição sonora. Mano, primeiramente, eu acho que você deveria ter um pouco mais de respeito, sabe? Porque todas essas coisas que você tá falando na internet, eu duvido que você teria coragem de ir no Capão Redondo e falar isso na cara dos manos lá, sabe? Isso aí é um argumento que você critica muito quando a esquerda faz alguma coisa assim, aumenta o tom de voz, utiliza palavras de baixo calão, você critica muito. E aqui você utiliza da mesma técnica da esquerda que você tanto critica. Opinião pessoal, mas ok. É a sua opinião pessoal, a gente tem que respeitar o que você diz, mas eu não concordo, tá ligado? Por vários motivos. O que você chama de bosta, o que você chama de bosta, né, literalmente, é o sustento de muitas famílias, tá ligado? Você que defende pessoas trabalhando e tudo mais, essa cena do rap, os Racionais, eles têm produtora, eles têm eventos, então tudo isso gera riqueza, gera valor, gera emprego para comunidades, entendeu? É uma coisa que você defende muito, e você acaba ignorando isso aqui porque você não gosta do ritmo musical. O que você acha um lixo? Eu fiz até algumas pesquisas aqui, eu tive que levantar alguns dados para poder argumentar aqui com coerência. Bem, o que você chama de lixo, a obra Sobrevivendo ao Inferno dos Racionais MCs, ela foi eleita a 14ª obra mais influente da música nacional de todos os tempos. Isso pela revista Rolling Stones, e foi eleita por 60 críticos e especialistas de música do cenário brasileiro, ou seja, 14º. E se você for ver todo mundo que está ali nesse ranking de 100, são só obras consagradas, e os 13 primeiros, né, os que estão à frente dos Racionais, são só Elis Regina, João Gilberto, Gilberto Gil, são só grandes nomes, os Mutantes e por aí vai. Então, e a música Diário de um Detento, que compõe esse álbum, lançado em 1998, ganhou quase todas as premiações que ela disputou. Por exemplo, na MTV, no VMB 98, ela ganhou de melhor clipe de rap e melhor clipe do ano, porque isso pelo público, tá ligado? Do ano, não se prendendo ao gênero. Então ganhou do rap e ganhou música do ano, clipe do ano. Você entende o que é isso? Superou Titãs, Charlie Brown, entre outras bandas que estavam explodindo naquele momento. Então é algo expressivo, é algo significativo. Bem, mas pode ser que você não goste da batida dos Racionais, mas eu vou ter que te informar que as batidas dos Racionais não são tão do Racionais assim, elas são parte
Calma que não é nada roubado, não é crime. Você já vai falar que é crime, né? Enfim, mano, as batidas dos Racionais, elas são sampleadas. O que é um sample? Você pega um trecho, uma parte, você pega uma introdução de uma música que você gostou e você faz uma música em cima daquela parte, tá ligado? Então eles vão juntando vários trechos de várias obras que eles gostam e assim, são todas obras aclamadas do soul, do jazz, do funk, aquele americano, década de 80, James Brown, tem Marvin Gaye, tem banda War, tá ligado? Que são bandas que receberam Grammys, premiações e por aí vai. Então todas as batidas dele tem algum fundamento, tem alguma história. Então é legal até a rejuvenescida que ele dá. Ele traz uma batida hip hop, às vezes ele muda um arranjo, às vezes ele toca ali uma bateria, às vezes ele toca um outro instrumento por cima ali pra dar uma diferenciada. Mas todas as batidas, elas são meio que remix de algo muito famoso que a gente já conhece. Se você não curte as batidas dele, provavelmente você não curte música boa, você não curte a música negra dos anos 60, 70 e 80, mas enfim, aí é um gosto seu. Vamos prosseguir aqui. Também esse álbum específico, Sobrevivendo no Inferno, que a gente vai falar sobre ele agora, quando eu tava na quinta série, em 97, né, hoje é como se fosse sexto ano. Eu lembro que teve Amigo Secreto no final do ano e as pessoas pediram, né, ali os CDs. E eu lembro que eu pedi do Gabriel Pensador, né, Quebra-Cabeças, eu tenho esse CD até hoje. E uns 4 ou 5 moleques da minha sala pediram esse álbum do Racionais e eu achei uma bosta. Eu fiquei puto que eles pediram isso. Eu falei, meu, como é que pode esses moleques gostar desse lixo de música aqui, beleza? Mas isso é uma coisa. Nesse trecho aqui, o Arthur ele já deixa bem clara a intolerância dele desde pequeno, né? Porque ele já fala aqui, ó, meus amigos pediram uma coisa diferente da minha, então eu tive que ficar puto com eles, tá ligado? Então ele já não respeita muito quem pensa diferente dele. E ele fala uma outra coisa, olha, eles pediram Racionais, eu pedi o Gabriel Pensador, só que aí eu vou te fazer uma pergunta. Você tem o CD até hoje, será que você ouviu ele algumas vezes? Ou você nunca ouviu o que tem nesse conteúdo? Porque eu vou te falar, eu já ouvi esse CD, eu gosto muito dele, pra mim também é uma das obras-primas do rap nacional, tá ali no top 10 de músicas, assim, de letras e tudo mais. A primeira música desse CD do Gabriel Pensador que você tem, o Quebra-Cabeça, ele se chama Pátria que Me Pariu. E é uma música que fala sobre aborto, hipocrisia, racismo, sociedade branca, legalização de maconha, violência policial. A primeira faixa, só nela, que deve ter uns 5 minutos de duração, ela fala justamente de uma sociedade que impede uma mãe de abortar, porque, enfim, a sociedade tem lá sua conduta e por aí vai, não permite que a mulher aborte. A mulher tem o filho dela, cria, e aos 14 o menino vira um bandido, e a polícia vai lá e aborta o menino. Aí tem um monte de debate. Nesse CD também tem o Cachimbo da Paz, que é uma música que fala sobre legalização, tem uma outra que fala sobre puteiro, e por aí vai. Então, ele tem muita citação de droga, ele tem muita citação de festa, ele fala de bandido, ele fala de favela, ele fala de muita coisa, e são os assuntos, são as pautas que batem exatamente com todo o conteúdo que tá no Sobrevivendo ao Inferno. Pra mim, isso já é uma baita incoerência, tá ligado? Você não respeita a opinião das pessoas que tem um gosto musical diferente. Mano, se é um gosto musical, já pensou se a pessoa tem uma opção sexual diferente da sua? Se a pessoa tem uma religião diferente da sua? Se por um CD você fica puto, imagina por outra coisa. E sendo que o CD tem o mesmo conteúdo. Nossa, buguei agora. Vamos pra próxima parte. Você provavelmente vai estudar para o vestibular, você tem que estudar ali os Lusíadas de Camões, inclusive está na lista da Unicamp. O Curtiço vai ter também de Luiz de Azevedo, Machado de Assis, Luiz Drummond de Andrade. Eu pessoalmente, no meu ano, eu tive contato com um livro chamado Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa. Foi um livro que eu gostei muito. Bom. Eu não gostei muito dos livros que eu li para o vestibular, mas esse do Primeiras Histórias foi um livro que eu realmente gostei. E às vezes, por mais que eu achasse chato na época ler esse tipo de coisa, são coisas importantes, são coisas que realmente engrandecem você enquanto cidadão, enquanto indivíduo. Bem, aqui ele cita grandes autores da literatura brasileira, inclusive ele erra o nome de um, né, que é o Luiz Drummond de Andrade, é o Carlos Drummond de Andrade. Ele acaba cometendo esse pequeno erro, mas tudo bem, é algo relevante. Mas eu acho engraçado é o tom de deboche dele para falar que o Mano Brown ele não está à altura daqueles grandes autores. Mas, por exemplo, Castro Alves, você conhece? Tem um livro muito interessante dele chamado Navio Negreiro, tem Os Escravos, que são obras que já foram usados, né? Já foi bibliografia obrigatória nessas provas. Inclusive eu tive que fazer na minha, eu sou aluno de uma faculdade pública,
Não tô dando carteirada, só estou falando que eu tive que estudar esse conteúdo para poder acessar. Não teve nenhum mimimi na época, mas enfim. Esse conteúdo é muito parecido. O conteúdo, a estrutura que é utilizada para escrever o Navio Negreiro, que é utilizado em provas, é muito semelhante ao que tem em várias letras do Racionais, na forma descritiva, na narrativa. Por exemplo, na narrativa, se você pega Castro Alves, ele vai narrar toda uma situação, ele vai narrar o navio negreiro, as chicotadas nas costas dos negros, dos pretos e por aí vai. Ele vai narrar a senzala. Mano Brown faz da mesma forma, a mesma estrutura. Ele fala sobre a favela, ele fala sobre a comunidade, sobre a pessoa voltando no trem, no ônibus. Então, são coisas diferentes. Cada um... O que esses caras todos têm em comum, tá ligado? Eles têm a forma de descrever a sociedade dele, onde ele mora, o tempo que ele vive, tá ligado? Todos eles descrevem ali as situações, as frustrações. Não vejo diferença. E, por exemplo, uma estrutura também que é muito presente na escrita dos Racionais é a poesia de escárnio, a poesia que é de tirando sarro, a poesia falando besteira mesmo, falando palavrão, falando sujeira. E quem faz muito isso é Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, que também é um grande autor e que também já foi pauta dessas provas, também utiliza essa modalidade de escrita. Então, você pode ver que você encontra dois modelos ali super reconhecidos, super aplaudidos nessas obras. Então, sabe, eu acho que você tá debochando do cara, sendo que você não conhece realmente a fundo o que você tá lendo. Mas mais pra frente a gente vai falar de algumas coisinhas, de alguma coisa de umas peculiaridades. E eu queria deixar claro aqui pra vocês algumas coisas que estão na letra desse álbum. E aí, assim, eu sei que tem gente que vai falar: ai, Arthur, mas como você é chato. É chato. Você implica com tudo e não sei o que, não sei o que lá. E não é o caso, tá? Uma coisa é você fazer uma obra de arte e você deve ser livre para fazer a sua arte, seja ela uma música, um filme. Eu, por exemplo, sou um grande entusiasta do filme Cidade de Deus, né? Que a gente pode dizer que trata ali do mesmo tema, que é a vida na periferia, a vida na favela. Tem palavrão, tem toda aquela linguagem de bandido, de fora da lei, etc. Mas é uma obra de arte, é maravilhosa. Inclusive é feito por um cara de esquerda, mas o filme é... Eu quero te perguntar, quando você vai na padaria, você pergunta se o padeiro é de esquerda ou de direita? Quando você vai abastecer o tanque, você pergunta se o frentista é de direita ou de esquerda? Comportamento chato, estranho você classificar as pessoas assim. Mas beleza, vamos seguir. Maravilhoso, a mensagem do filme é maravilhosa. Mas eu acho um pouco incoerente, porque você falou que é uma obra de arte e, mano... É tudo relacionado. O que os Racionais cantam ali tem tudo a ver com o mesmo cenário que se passa no filme, tá ligado? Tem muita relação do bandido, crime, polícia, enfim. Não entendi porque um é obra de arte e o outro é lixo, sendo que os dois têm exatamente os mesmos elementos. Eu não entendo, mas enfim. E assim, eu não tenho nada contra você fazer uma música, mesmo que eu não goste, eu não tenho nada contra você fazer uma arte, contra você fazer qualquer coisa, contra você escutar, pagar, ir no show. Agora, usar isso como critério para ver se você está preparado para fazer uma prova de vestibular, então, o cara ali que vai fazer medicina, o cara que vai fazer engenharia, ele obrigatoriamente vai ter que estudar essas letras, e eu queria deixar claro aqui qual o teor dessas letras, tá? Uma delas, a mais leve, fala lá, Gênesis, né? Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor, o homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu dei uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Eu tô tentando sobreviver no inferno. Isso... Vamos lá, vamos por parte, gente. Para entender algumas coisas desse CD, é necessário você entender todo o contexto, todo o conceito desse álbum, né? Primeiramente, ele é inspirado em muitas coisas. E a primeira inspiração, ele se baseia muito na Bíblia. Ele se baseia muito na Bíblia. Tanto que a frente dele é um crucifixo, uma cruz, e o verso dele é como se fosse uma Bíblia velha amassada, como diria o pessoal da comunidade. E a forma dele falar, como o cara acaba debochando ali as árvores, não sei o que, licença poética, cara. É uma obra de arte, o cara tá utilizando ali a forma popular de falar, como o pessoal fala na comunidade, é uma licença poética, mas você fala como se fosse um erro de português, meio que menosprezando a capacidade de escrita do cara, mas beleza. Para você fazer análise é necessário você entender todo o conceito do álbum, porque um álbum é isso, tá ligado? As músicas todas, elas têm alguma conexão, elas se conversam, e aqui elas se baseiam muito nos 10 mandamentos, nos 7 pecados capitais. Então cada faixa, ela fala de um pecado, cada uma ali. Então ele faz a tradução livre dele
dos 10 pecados pro que é na comunidade dele. Por exemplo, não cobiçarás a mulher do próximo. Aí ele fala, não, mano, talarica aqui é madeirada, tá ligado? Então é a forma dele traduzir. Então você entende que em todas as faixas esses elementos eles estão presentes. E, mano, ele coloca personagens para representar situações da Bíblia. Ele coloca Dimas em outras músicas, ele coloca a Maria Madalena, ele coloca o Jesus, ele coloca o cara que é crucificado, no caso, ele coloca os apóstolos, ele coloca o profeta, ele coloca o filho pródigo, o homem que se arrepende e volta pra casa dos pais, tá ligado? Ele faz várias e várias metáforas, tá ligado? Nesse universo bíblico. Ele já fez aqui a leitura da primeira parte, que é o Gênesis, para vocês verem o nome das faixas. A primeira é Gênesis, a introdução do álbum, mas aí tem outras e tantas, por exemplo, capítulo 4, versículo 3, Jorge da Capadócia, são todos de cunho religioso. Bem, essa música já se chama Gênesis. O que ele está fazendo na introdução? Ele está simplesmente introduzindo o conteúdo. Ele está resumindo. Quando a gente vai fazer um artigo, quando a gente vai fazer uma monografia, a gente tem que fazer uma introdução. A introdução nada mais é do que um resumo breve de tudo que vai ter naquela obra. Na música não é diferente. Você tem que fazer ali um pequeno trecho, dar uma pequena amostra de tudo que vai ter ali. Então ele já fala ali, vai falar sobre amor, ele vai falar sobre crime, ele vai falar sobre arma, ele vai falar sobre droga. Então ele dá uma pequena amostra, ele dá uma pequena tiragem de tudo que ele vai falar dali pra frente, tudo bem? Então a gente vai prosseguir aqui. Ele não terminou, mas eu vou deixar ele terminar de falar agora. Vamos que vamos, partiu. Aqui, pra quem não percebeu, isso aqui é a relativização da culpa. É aquela história assim, poxa, cara, eu tô de boa aqui. Acontece que Deus fez todas essas coisas para as outras pessoas e pra mim o homem só me deu a favela, o crack, a trairagem. Guarda isso, relativização de culpa. Primeiro que não tem culpa, como eu já disse, o cara ele tá apenas dando ali o que vai ter no álbum dele, tá ligado? Ele tá fazendo ali de uma maneira artística, uma maneira teatral, o que ele vai fazer ali. Não tem relativização de culpa nenhuma. Não tem do que se culpar ali, é só uma introdução, cara. Não tem interpretação, simples. Eu tô com esse sintoma de revolta aqui, eu sinto esse sentimento de revolta e simplesmente eu tô tentando sobreviver no inferno. Isso é relativização da culpa, tá? E por mais que você fale, ah não, mas isso é uma obra de arte, tá querendo colocar o cara do ponto de vista do bandido. Sim, é uma obra de arte, você tem que se colocar, tem que entrar, se você ficar do lado de fora você não vai entender. Pode ser, cara, que seja, mas a partir do momento que ela vira objeto de estudo para você passar ou não, para você usar isso como critério, se uma pessoa deve ou não estar mais ou menos preparada para estudar e ter um futuro profissional e ajudar o país, aí você automaticamente está sujeito a opiniões contrárias como a minha, por exemplo, tá? Só quero deixar registrado aqui que até aqui ele não fez nenhuma colocação concreta, é só achismo, é só chute, é só o que ele acha, mas ele não tem nenhum dado e ele ignora que esse material todo foi avaliado por mestres, doutores, professores da Unicamp, que é uma das instituições mais respeitadas, não só do Brasil como da América, mas enfim. Vamos prosseguir, né? Partiu. Tô devagar, essa é outra letra da música Qual Mentira Eu Vou Acreditar. Tô devagar, tô a 50 por hora, ouvindo funk do bom, minha trilha sonora. A polícia cresce o olho, eu quero que se foda. Zona Norte a bandidagem curte a noite toda. Eu me formei suspeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral. Tomar geral, pra quem não entendeu, é assaltar. Eu tenho um manual com os lugares, horários, de como dar perdido. Ai, caralho. Isso aqui é o seguinte... Ele acaba ignorando toda a introdução que leva o nosso personagem, e é importante dizer isso, todas as faixas, elas são com personagens, com um pai, com um filho, com uma mãe, com polícia, com segurança, com um ladrão, com um traficante, todos eles representam alguns, são vários personagens, e cada um canta um, e essa parte aqui é interpretada pelo Ed Rock, então, enfim, voltando. Ele ignora todo o início da música que leva o nosso personagem a estar ali numa certa circunstância. Eu vou recomendar vocês que ouçam para ver o que vocês acham e depois vocês voltem aqui para poder dar a opinião de vocês. Todo mundo que ouviu essa música sabe do que ele está falando e por que o nosso personagem está ali naquele momento. E eu vou aqui comentar. A polícia cresce o olho, eu quero que se foda. Sim. Ué, é uma forma chucra do cara, é a forma como o cara pensa, tá ligado? Ele não deve nada, a polícia tá encarando ele olha pra polícia, ele não deve, ele encara a polícia. Se foda, tranquilo. Zona Norte, a bandidagem curte a noite toda. Ele não tá falando que ele tá curtindo, ele tá falando que ele tá vendo. É onde ele mora, ele tá vendo, ele tá presenciando a bandidagem curtindo.
Ele não tá lá curtindo, porque aqui eu não curto funk, aqui do lado tem uma batida do funk e eu acabo acompanhando, eu tô visualizando, eu tô vivenciando. Então ele tá falando ali, ó, a bandidagem tá curtindo a noite toda, ele não tá falando dele, tá falando que ele tá presenciando aquilo na comunidade dele, mas enfim, vamos prosseguir. Eu me formei suspeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral. Ele tá falando de ser revistado, de tomar um enquadro, não de assaltar, tudo bem? E a gente vai mais adiante. Você cometeu essa gafe aí, mas tudo bem. Bola fora total, mas tudo bem. Não vou exigir que você entenda todas as gírias também, né? Mas beleza, né? Quis comentar, mas enfim. Ele fala aqui, eu tenho um manual de lugares, horários e de como dar perdido. Ai, caralho. Então, do que ele tá falando nesse caso? Ele tá falando que ele sabe os lugares que ele pode e ele não pode frequentar, onde ele vai e onde ele não vai ser abordado. Desde o começo tem uma narrativa e eu vou um pouco mais além de onde você parou. Eu vou continuar na letra para vocês poderem entender todo o contexto e tudo que acontece com esse personagem até o final, tudo bem? Vamos prosseguir aqui. Ai, caralho. Na música, para quem ouviu, tem uma batida, a batida cessa, a batida da música ela para. E a gente escuta um rádio de polícia, onde começa a ser dada a placa do veículo dele. Aí você entende que ele foi enquadrado, você entende que ele tá sofrendo uma abordagem e tudo mais, passa um pouquinho. E aí a música volta. No que a música volta, ele já inicia com as seguintes letras. Quem é preto como eu já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG, polícia no pé. Ele já tá... Mano, você tá entendendo? O cara ele já tem a prática. Ele já tem a prática de tomar enquadro, que ele sabe que todos os produtos dele tem que ter nota fiscal, e ele tem as notas fiscais, eu vou mostrar o porquê. Ele tá com o RG na mão e a polícia tá no pé dele mesmo assim, então ele já sabe qual é o procedimento da polícia, ele já se precaviu, ele tomou a batida, ele tá em ordem e ok. E ele não ofereceu resistência, ele foi parado pela polícia, sofreu a batida ali, pá, beleza, ok. E aí continua, aí entra a voz de um policial dizendo a seguinte coisa. Escuta aqui, o primo do cunhado do meu genro é mestiço, racismo não existe, comigo não tem disso, é para sua segurança. Ok, aí eles se despedem, falou, deixa pra lá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Ou seja, ele já está ironizando aquela abordagem ali, mas é uma crítica social. Ele está fazendo toda uma crítica àquela batida ali, que o cara não foi porque, pra minha segurança. Não foi pra minha segurança, é pra segurança dos outros. Você acha que eu sou ladrão, entendeu? E a música, ela segue com esse tom até o final. Tem uma crítica racial quando ele chega na balada, quando ele encontra a mina, e por aí vai. Então, ele vai falando durante a música toda. A música é extensa. Aliás, todas as músicas desse álbum, elas são extensas. Elas têm uma narrativa, elas têm uma história, elas têm uma construção. E você tirar um trecho dela e destacar ainda do meio, sabe? Sem o início, sem a introdução, e sem o final, sem a conclusão, acaba sendo muito cruel, sabe? Mas enfim, vamos prosseguir aqui, né? Outra aqui, ó. Periferia. Olha só. Hora extra necessário pro alimento, uns reais a mais no salário, esmola de patrão cuzão milionário. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. 365 dias por ano sem plano. Se a escravidão acabar pra você, vai viver de quem? Vai viver de quê? O sistema manipula sem ninguém saber. A lavagem cerebral te faz esquecer que andar com as próprias pernas não é difícil. Mais fácil se entregar se omitir. Nas ruas áridas da selva, eu já vi lágrimas demais. O bastante para um filme de guerra. O que ele tá falando aqui? Ele tá falando justamente pro pai trabalhador não desistir. Ele tá falando de tudo isso aqui, que é mais fácil você ficar se lamentando, se vitimizando, do que você fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Então o pai, ele tá sempre com a mão na massa, ele tá sempre no corre, tá sempre na função. Então ele tá falando justamente disso aqui, que ele tá indo pelo caminho mais difícil, que é de tentar andar com as próprias pernas, entendeu? Então acho que você ignora isso aqui e você vai só pra parte que te interessa. Isso acaba sendo um pouco escroto, um pouco trouxa da sua parte, mas enfim. Isso aqui é basicamente o cara falando que ele é escravo de um patrão milionário cuzão, que a gente não percebe que a escravidão ainda existe. Se a escravidão acabar, o patrão vai viver do quê? O patrão vai fazer o quê? Então, nós todos somos escravizados ali pelo patrão milionário cuzão. Eu não entendi muito bem isso aqui. É uma crítica, ué. Só porque o cara é milionário ele não pode ser cuzão, ele pode ser pobre e cuzão ao mesmo tempo. Que classificação tosca é essa? Mas vamos lá.
para entender essa faixa é necessário você entender todo o contexto dela. Ela tá falando de uma comunidade e de uma família específica. E aí a gente tem um narrador que tem as opiniões dele, mas o que ele fala não é o que é feito pelos personagens da música. Vamos começar pelo pai. O pai é justamente a figura que ele tá falando ali. Ele fala, oh, esse cara tá trabalhando todo dia e não sobra tempo para ele. Por que que não sobra tempo? Porque ele tá sempre na correria, tá sempre no transporte, tá sempre trabalhando, fazendo hora extra. Porque se ele não fizer isso, ele não traz sustento para casa. Mas o cara é trabalhador, o cara tá ralando todo dia, tá ligado? Então o cara não tá dando mole, ele não é preguiçoso, ele não é vagabundo e ele quer trabalhar. Só que ele queria ter um pouquinho mais de tempo, pra quê? Pra passar tempo com o filho dele, com a família dele. Mais um trecho partiu. Pois é. Outra letra aqui. Tô ouvindo alguém me chamar. Pela primeira vez vi o sistema aos meus pés. Apavorei. Desempenho nota 10. O desempenho dele num assalto, tá? Dinheiro na mão. O cofre já estava aberto. O segurança tentou ser mais esperto. Então, foi defender o patrimônio do playboy cuzão. Tiros. Não vai dar mais para ser super-herói. Se o seguro vai cobrir, foda-se. E daí? O Guina não tinha dó. Se reagir, bum, vira pó. Isso aqui não é engrandecimento de bandido? Não é, e eu vou te explicar o porquê. Mais uma vez, para entender essa música é necessário você ter todo o contexto. Essa música ela tem mais de 10 minutos e ela conta toda uma saga. Ela já começa com o nosso personagem, com o cara que comete esse assalto, sendo baleado. Ele é abordado por um suspeito e o cara dá 4 tiros nele. E aí ele conta tudo isso agonizando no chão. Ele conta tudo isso com remorso, passando aquele filme. Então, durante vários momentos ali, ele tem alucinações, ele fala bobagens. Isso está muito presente na letra. A letra tem 10, 11 minutos, mais ou menos. Então, isso fica muito claro durante toda a música. E fica claro, principalmente o quê? A crítica, que ele fala assim, olha, o cara que tá me mandando me matar foi o cara que me colocou no crime, ele não quer que eu esteja mais lá. Então não tem amigo, não tem isso, não tem aquilo, toda a droga que eu consumi não valeu de nada. E no final da música, ele chega à reflexão que não valeu de nada, que tudo aquilo ali é justo, porque ele tá pagando por uma coisa que ele procurou, que ele fez a mãe dele chorar, que ele distratou o irmão dele, que ele não viu o sobrinho dele porque ele estava envolvido com crime. Ele fala sobre N situações das quais ele se arrepende, que ele não conseguia mais dormir porque ele tirou a vida de um pai de família. Então ele relata tudo isso, ele fala dessa coisa, ele falando quando ele era menor, essa parte aqui é quando ele é jovem ainda, e conforme ele vai envelhecendo, ele vê que tudo aquilo ali era uma grande ilusão, e que perto da morte ali ele fala, olha, eu mereci, eu cavei a minha própria cova. Isso tá explícito na música, ele fala, puta, eu mereci isso aqui, minha mãe que morreu tá lá do outro lado decepcionada comigo, e se eu tiver que encontrar com ela eu vou estar envergonhado. É uma coisa nesse sentido. Você pode ouvir a música que tá tudo isso lá, mas você ignora tudo isso, só pra parte ali que lhe interessa, que lhe convém, né? Mas enfim. Capítulo 4, versículo 3. E aí é o seguinte, essa música ela começa com introdução. Queria deixar clara a introdução para vocês. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Então ele desenha esse cenário e depois ele vai para a letra. Eu só quero deixar registrado nessa parte que esses dados aí já estão desatualizados, viu? Eles já pioraram bastante dessa época pra cá. Serião, eu fiz uma pesquisa. Ele dá uma introdução ali com pseudodados, né, de que olha como a polícia mata negros, olha como os negros são vítimas, e logo após vem a reação é ele mostrando que ele é um negão do mal. Aqui o preto aqui não tem dó, é 100% veneno. É isso. E aí eu vou deixar bem... Vamos lá, então agora eu vou comentar um pouquinho mais. Ele fala sobre esses dados, esses pseudo-dados. O que é pseudo, para quem não sabe, são coisas assim de natureza duvidosa, falsas ou não tão verídicas. E, mano, eu fiz, ao contrário de você, meu caro, eu pesquisei, eu entrei na internet, eu joguei no Google e eu confirmei dados em fontes confiáveis, como IBGE e outros sites da época, Folha de São Paulo, e por aí vai, que esses dados, eles existem. Você não pesquisou, você apenas espalhou uma desinformação que podem ser falsos, mas não, eles são verídicos. E como eu disse no meio lá,
pode ser que não sejam mais tão verídicos assim, atualizados, porque de lá pra cá, alguma dessas situações em algumas regiões do país, ela piorou bastante. Na fronteira do Brasil com o Paraguai, no Nordeste, no Norte, entre outros lugares do Espírito Santo, a situação de negros, jovens morrendo é muito absurda. Eu já sofri violência da polícia. Eu estudo numa faculdade pública e tem eu e mais 2 ou 3 colegas numa sala de 50, 2 ou 3 colegas negros numa sala de 50 pessoas. Então, é uma situação que ainda existe, é uma situação que ainda persiste no Brasil, tá ligado? Mas enfim, aí você começa a questionar toda a letra dele, mas aí como eu disse, tem todo um contexto de uma letra e tudo mais. Esse cara ruim, ele faz uma associação com o diabo. Esse aí é o traficante, ele tá ali pra corromper almas, ele tá ali... E se você escutar a música toda, ele tá sempre oferecendo a droga, ele tá sempre oferecendo o benefício, e todo mundo que ele consegue alcançar acaba meio que fudido de uma certa forma. Vou rasgar o verbo aqui, ele acaba fudido. Um que ele oferece uma droga ali, ele consegue acabar com a família. Outro ali que ele oferece um revólver, mata o irmão. Então é o diabo que tá plantando a discórdia, se é que você entende. Agora, a partir do momento que você pega isso e usa como critério de vestibular da faculdade que eu pago pro futuro dos meus filhos, você vai me desculpar, cara. Aí você errou e errou feio. Aí você errou e você errou feio, cara, porque o valor que você paga é o mesmo valor que eu pago. O meu dinheiro tem o mesmo peso que o seu dinheiro. E eu quero ver esse tipo de conteúdo na prova dos meus filhos, entendeu? Eu quero ver esse tipo de fórmula diferente, porque a gente vê tanto conteúdo engessado, você colocar uma música, você colocar essa didática diferente que estimula a criatividade, é essencial. Eu acredito que a gente tem que caminhar nesse sentido também, tá ligado? E você tem um pensamento retrógrado, você não, em nenhum momento esteve aberto ao diálogo, você só trouxe o problema, você não trouxe nenhuma solução, você não apresentou nenhuma solução. Uma coisa que você critica muito da esquerda, a esquerda faz isso, isso, aquilo, e nunca apresenta uma solução, nunca apresenta aqui, nunca traz um plano. É exatamente o que você fez nesse vídeo. Você só deu aqui, olha, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, mas e aí, o que é bom? Você não apontou, você não argumentou, você não embasou. Você é candidato a deputado e olha as coisas que você está fazendo, espalhando desinformação. Mas enfim, vamos prosseguir. Guerra cultural, uma guerra de narrativas, uma guerra ali de não, bem contra mal, não, a esquerda é boa, o resto é tudo mal, blá, blá, blá. Você realmente está contribuindo para que o mal vença, para que esse tipo de relativização de culpa, para que esse... A única relativização de culpa que eu vi nesse vídeo inteiro foi a sua introdução, no qual você fala, olha, não é que eu não gosto, não sei o que, mas já metendo pau. Então aquilo ali foi relativizar a culpa, não o que tá na música dos Racionais. Você se relativizou. A música dos Racionais fala muito, preto, se levanta e vai. Não sei se você escutou, mas enfim, vamos prosseguir. Tipo de engrandecimento de bandido, para que esse tipo de como é que eu vou dizer, não é nem menosprezar, de realmente achincalhar a polícia, a lei, a ordem, aconteça. Você está ali ajudando a criminalidade do Brasil. Enfim, aqui, em todos esses versos que ele cita, a única vez que um dos personagens encontrou a polícia, o cara foi revistado, abordado, dispensado, foi embora. Inocente, era o suspeito, tudo ok. Então isso é achincalhar? Não sei. Isso é ir contra a ordem pública? Não sei. Enfim, vamos prosseguir. Crescer, por incrível que pareça. E o negócio é o seguinte, cara. Não venha me falar com argumento de autoridade que eu não posso falar isso porque eu sou branco ou porque eu nunca fui de favela, porque isso é a maior besteira do mundo, tá? Tem um monte... Não, acho que você não pode falar isso porque você não tem nenhum embasamento técnico, nem teórico, nem moral pra falar. O seu canal se chama Mamãe Falei. Você é um homem de 32, 33 anos. Você tem um canal chamado Mamãe Falei. E você não tem embasamento nenhum teórico. É a mesma coisa de você chegar numa mesa de cirurgia e começar a dar pitaco onde o médico, o cardiologista deve mexer, entendeu? É a mesma coisa que você tá fazendo aqui. Tipo, você tá metendo o bedelho ali numa coisa que você não tem o menor conhecimento. Quantas provas você fez? Você é formado em engenharia por uma faculdade X aí que ninguém conhece. Mas enfim, vamos prosseguir aqui. De gente que é branco, é riquinho e a favor disso. Haja visto as pessoas que colocaram isso aqui no vestibular. Eu tenho certeza que tem um monte de gente branca, um monte de gente que não veio de favela e é a favor disso. E eu tenho certeza que tem um monte de negros que vieram da favela e venceram na vida das mais diversas formas, seja fazendo música ruim, seja fazendo outras coisas mais nobres, mais louváveis. Mais louváveis.
fazendo coisas mais louváveis. O que seria uma coisa mais louvável pra você? Pô, o cara faz música, ele trabalha da arte dele, ele estuda, ele lê, ele escreve, ele compõe, enfim. Mas aqui você fala duas coisas muito interessantes, tá ligado? Negros que venceram na vida e são contra isso. Eu não conheço nenhum. Eu particularmente não conheço nenhum. Convivo em várias camadas da sociedade, amigos ricos, pobres, em comunidades de alto padrão e comunidades, em condomínios de alto padrão e comunidades de baixa renda. E, mano, não conheço nenhum negro que seja contra isso aqui. Você não pode falar por um negro. Acho que você tem que deixar os negros falarem por si só. Eles têm voz e eles sabem falar. Só quero deixar isso registrado. E a segunda coisa que você fala, tem branco que apoia isso aqui. Pra você ver, cara, tem música de negro que alguns brancos entenderam a mensagem. Isso tocou eles de alguma forma. Isso chegou no coração deles, ou no ouvido deles, ou na mente deles. Isso conseguiu despertar, eles conseguiram enxergar o valor ali, entendeu? Você entendeu? Que eles conseguiram ter uma visão além. É um discurso de recalcado, mas vamos lá. E são contra esse tipo de coisa, né? Então, assim, infelizmente, é isso que acontece. Gostaria de deixar um lembrete. O Mano Brown, do Racionais, foi aquele cara que disse o seguinte: eu tenho certeza que o Lula não é culpado. Aspas. Já encontrei com ele. Não é a brisa que passa. Um abraço. E agora esse cara é tema de vestibular. Eu pergunto, é sério que esse é o nosso candidato a deputado estadual? Esse cara pode ser eleito representante do povo com essa intolerância, com esse discurso? E ele ainda utiliza ali o final pra falar, só lembrando que esse aí, ó, falou do Lula, o Lula não é culpado, mas, mano, vou te falar uma coisa, todo mundo pode errar na vida, tá ligado? Eu já votei errado, eu votei no Aécio, me arrependo muito disso. E eu vou até tirar uma fala aqui de um texto que eu achei interessante da internet, cara. Por exemplo, o presidente Eduardo Cunha nos recebeu muito bem aqui dentro. Consideramos isso uma vitória. Ele ouviu nossas pautas. Quem fala isso é o Kim, do movimento MBL, no dia que ele vai na Câmara dos Deputados conversar com o Eduardo Cunha, que eles têm uma reunião lá do grupo, do movimento de vocês, com alguns representantes da Câmara. E depois, logo após isso aí, do Cunha ser expulso do governo, ser caçado e tudo mais, ser preso, vocês se desvencilharam, vocês saíram de perto, tentaram não associar a imagem de vocês à imagem do cara. Eu acho isso, tipo assim, tão pior quanto, sabe? O Mano Brown, ele acreditava no ideal do cara, ele cresceu vendo o cara. O que você tá fazendo aqui? Vocês estão perto de quem tem influência, de quem tem poder e tudo mais, sabe? Esse movimento de vocês é muito estranho, porque era apartidário, mas hoje é todo mundo político, e vocês... Mano, você é candidato pelo DEM, pelo Democratas, que é o antigo PFL, mano. Você acabou entrando para esse partido que tem uma história manchada e não tem identidade nenhuma, porque ele tá sempre do lado de quem tem poder, assim como o PMDB. Então acho que mais uma vez você mostra que você é uma pessoa que tem mau caráter, você distorceu todo o sentido da obra, você... Pô, se fosse de direita, tava tudo bem. Se fosse Gabriel Pensador, pra você, tava tudo bem. É o que deu pra entender aqui. Você só fez isso tudo por quê no final? Porque é da esquerda, ó. Porque esse cara aí foi o que apoiou o Lula. E de verdade, eu fico muito triste de ver que um ser humano como você ainda é seguido por milhões de pessoas, milhões de brasileiros, e ainda recebe um monte de likes. Esse vídeo aqui particularmente, que a gente acabou de ouvir, ou de ver, eu vi, vocês ouviram, ele tem quase 200 mil views, ele tem quase 30 mil likes. As pessoas concordam com esse tipo de atitude, tá ligado? Que é uma atitude que desperta o ódio, que espalha a desinformação de um cara que deveria ser um formador de opinião, que deveria fomentar o debate, é um cara que está fechado a novas opiniões. Então, pra mim, esse cara é a escória do que a gente pode ter no YouTube, a escória do que a gente pode ter como cidadão. Eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Lamento muito, velho, eu lamento. Como diria o Mano Brown até no final da música, que você criticou muito, em troca de dinheiro e de um cargo bom, tem mano que rebola e usa até batom. Essa é a sua situação no YouTube nesse momento, meu cara. Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido tudo que eu disse até aqui. Compartilhem esse vídeo se vocês gostaram, se vocês acharam conteúdo interessante. Eu espero que vocês compartilhem. Deu um trabalho desgramado pra fazer. Pesquisa, eu tive que confirmar todas essas fontes aí, mano. Você pode jogar aí na internet que você vai achar. Demorei pra fazer, demorei pra pesquisar, demorei pra gravar. Então, por gentileza, lança isso aqui pros seus amigos, lança isso aí em rede social, lança isso aqui pra espalhar a informação e não a desinformação, tá ligado? Demorou? Conto com vocês, deixa o like, se inscreva no canal. Conversa comigo no Instagram, @danificando tudo. Tamo junto, demorou? Até uma próxima, é nóis e salve!